Muito bem, estou aqui. Hoje nós vamos conversar com o Edmilson de Souza, Laserflex, responsável por desenvolvimento de produto, também assistência técnica ao cliente. E é um prazer conversar contigo, Edmilson. Muitos anos aí que a gente já se conhece. Você também é egresso do Senai, não é? Boa noite para você aí. Boa noite, Ilse. É muito legal a gente estar tendo essa conversa aqui. Já tem uma história bem longa aí, desde 1970 e alguma coisa, né? E, e é muito interessante. 1979? Quando você começou no Senai? Eu comecei em 79. 79. Você já 79. fez curso técnico, né? Você começou no curso técnico. Comecei no curso técnico. E aí se especializou em rotogravura? Porque na época era mais roto do que flexo, quando você estudou lá, não foi? O embrião, naquele momento, eu tive a felicidade, sabe, as portas vão se abrindo, né? A gente vai aproveitando as oportunidades. Foi muito interessante, porque quando eu estava para me formar, lá no Senai, a gente teve eventos de Sairel, eventos da Thunder Comate, né? Uhum. Eram os equipamentos da época disponíveis no mercado nacional, e aí surgiu uma oportunidade de estágio para mim, Uhum. estava terminando, surgiram duas oportunidades, uma para a Toga, que era a nossa referência É. maior em rotogravura naquele momento, né? Uhum. E outra para uma empresa do Nordeste que queria um técnico sem os vícios do mercado e que ela pudesse, que ele tivesse potencial para desenvolver e assumir as responsabilidades, né? E aí foi um desafio muito grande, porque eu com 19 anos saí do Senai e fui morar sozinho no Nordeste, Foi em Pernambuco? Pernambuco. É. A empresa era a Montanha. Exatamente, fábrica de sacos montanha. O pessoal que conheceu eles, né, ela tem umas particularidades muito interessantes, né? É Uhum. uma empresa que só tinha equipamento da Miller, por exemplo. O pessoal às vezes se surpreende, mas era assim, eram umas 20 máquinas de fazer saco de papel, Uhum. impressoras com tambor central, rotogravuras, todas Miller, inclusive a Poxa. extrusora, Mas né? o Edmilson era Starflex. Olímpia, né? Olímpia Starflex. Olímpia, teve a Lina primeiro, Alina. depois veio a versão da Olímpia. Aquela foi a primeira impressora com Dr. Blade que foi instalada no Brasil. Hum. Ela tinha uma característica muito interessante. O primeiro Dr. Blade, câmera Dr. Blade instalada no Brasil, ela Hum. não tinha vedação. A tinta caía numa banheira, espirrava numa banheira. Que A legal. gente olha assim, né, vê o nível tecnológico das máquinas, mas tudo tem um começo, tem uma evolução. Então, a gente consegue ver isso ao longo da história, né? Ninguém nasce sabendo, né? É. É uma coisa progressiva, que as coisas, os passos vão acontecendo. E essa empresa foi bacana, porque eu comecei na impressão, na rotogravura, ela decidiu entrar no mercado de laminação. É a história do Brasil, é a história da embalagem, porque foi naquele momento da migração do saco de papel para Uhum. o plástico, né? Certo. Então, os supermercados utilizavam sacos de papel. E a empresa, no caso, ela batia em cima da tecla de ecologia, não use plástico, use papel. Já naquele tempo. Já naquele tempo, já tinha essa situação aí, né? Uhum. Mas o plástico naquele momento estava imbatível, né? Com o preço, a oferta, as vantagens, né? Não tinha muito o que se falar. E a gente sabia, e sabe até hoje, Eudes, que isso é uma polêmica que a gente tem que ter muito cuidado para falar, Uhum. porque se todo mundo mudasse para papel, e não tinha papel para todo mundo. Exato. E acabar com as árvores do mundo. E acabava com as árvores do mundo. Então, é assim, tudo tem que ser ponderado, medido, avaliado, É. né? Para poder falar assim com tanta propriedade, falar assim que esse é o caminho ou aquele é o caminho, né? É. Eu Verdade. vivi isso, né? As evoluções da embalagem, mercados que desapareceram,
empresas que tinham foco numa linha de produtos foram saindo do mercado, outras surgiram. O pessoal tem muito medo da digital, né? Mas é a evolução. É A claro. gente tem que estar sintonizado aí com os caminhos, né? Com certeza. E aí você foi para lá, vamos dizer assim, saiu do Senai, foi já assumindo responsabilidade também, não foi isso? Como é que foi lá na montanha? Então, eu fui como encarregado de impressão já. Já? Só que aí ela tinha uma impressora, Uhum. tinha um operador e um ajudante. E aí eu comecei a treinar os turnos, foi aumentando a produção, né? Foi tomando Uhum. volume. E aí a empresa vislumbrou que o mercado de embalagens laminadas era uma tendência no futuro, comprar uma laminadora na época, laminadora David Miller Solvente. Uhum. E aí, posteriormente, começaram a sentir necessidade do polietileno, compraram uma extrusora também, e Poxa. ali foi o embrião. Rebobinadeira, e aí começou todo o trabalho de laminado. E aí, o que, que aconteceu? A empresa sempre acreditou na Flexo. A empresa tinha uma estrutura muito boa de Flexo para aquele momento. A gente tinha vulcanizadora, placa de baquelite, tinha uma mega estrutura como é que fala? Da BFAB. Sim, italiana. Uhum. Muito boa. Isso. Então, essa estrutura, eles sabiam calçar clichê, colavam com cola de sapateiro, Sapateiro. mas eram máquinas que produziam já a 300 metros por minuto. Uhum. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com algumas pessoas especiais. Uhum. O chefe da manutenção dessa empresa, seu Severino, Uhum. ele era um cara assim que o carro dele era impecável. O cara, ele mexia na máquina assim, você não via sujeira. Uhum. E as máquinas respondiam expectativas, né? Tinha um engenheiro eletrônico também que registro de cores na rotogravura sempre foi um parto, né? Ele conseguia abrir uma placa de circuito e refazer ela. Isso, coisas que até hoje dá dor de cabeça de fazer. E eu tinha a felicidade de trabalhar com esse pessoal, né? Que coisa. Então, assim, isso deu uma experiência muito grande. Então, eu tenho isso para mim até hoje, dessa noção de que a Uhum. parte mecânica, né? Todo mundo fala da eletrônica, da evolução tecnológica. Essa parte eletrônica, o pessoal da China, o pessoal já dominou tudo. Mas quando você fala de tecnologia de materiais, influência da temperatura, vibrações, ressonância, aí você vê que não é só isso, né? Tem outros fatores muito importantes para você ter performance, né? Uhum. A gente Perfeito. está falando há algum tempo, por exemplo, de máquinas a rodar 800 metros por minuto, 1.000 metros por minuto, né? A Sim. gente, naquela época, teve a felicidade de ver a Cheruti rodar, da Editora Abril, a rodar 1.000 metros por minuto, naquela época. É, E a uma gente vê loucura. até hoje, eu já vi pelo menos há 10 anos, já estou vendo máquinas de flex a 800 metros por minuto, mas não é tão simples assim, né? Não, Estamos são aqui ainda na máquinas. faixa de 500 metros, né? Só exatamente. Eu acho que o 500 metros atualmente é o limite. Muitas máquinas fazem isso já, né? Todos os fabricantes, inclusive nacional, a maioria pelo menos. 800 metros eu vi funcionar na Alemanha, mas requer muita condição para isso, né? Requer muita condição. Primeiro que a tinta é outra, né? Outro tipo de tinta, então é outras características. E diga uma coisa, você ficou quanto tempo na montanha? E depois você voltou para São Montanha? Paulo? A montanha eu fiquei 7 anos. Bastante tempo. 7 anos. Eu realmente aprendi muita coisa lá, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Uhum. O diretor da empresa era muito bacana, era, era assim, aquele cara que jogava xadrez de costa para o tabuleiro, né? Então, assim, eu admirava muito ele também. Então, não é qualquer Legal. pessoa assim. Então, essa evolução, eu fui acompanhando toda a evolução da Flexo, porque a gente viu a implantação do Cyrel, do Uhum. fotopolímero, né? As necessidades das tintas. Por exemplo, lá, como eu imprimia papel, eu não usava acetato de etila. A gente usava uma tinta
base solvente, mas só com álcool. Ah, Porque lá tinha álcool em abundância e a secagem era suficiente. uhum. Dava conta para rodar entre 200 e 250 metros por minuto na rota. E lá era a terra de álcool, lá tinha álcool em abundância, né? Então, assim, o fornecedor de tinta teve que fazer uma adaptação, mas a gente trabalhava com álcool lá. Legal, Né? Essas coisas enriqueceram muito, né? Porque a gente conseguiu ver passo a passo a evolução das coisas, né? Isso ajuda bastante. legal. E aí você voltou, veio para São Paulo? Então, após 7 anos lá, o pessoal me convidou, né? Para vir trabalhar no Senai, o Vanderlei, exatamente na área de impressão que eu dominava, né? Comecei nas impressoras lá, na Poligraph lá, depois ajudei um pouquinho o pessoal da Flexo, até que eu comecei a dar aula no setor, até que eu passei para o laboratório de ensaios tecnológicos. É. Então, mas Né? você deu aula um pouquinho na Flexo e na Roto também, não é? Você substituiu o Isso, Daniel, não foi? No Senai. substituiu o Daniel. Uhum. Aquela Poligraph lá, tinha uma máquina dessa que era da Alemanha Oriental, né? Da É, Poligraph, que era igual a da Sacoten, só eram as duas máquinas no Brasil nessa duas, é época. verdade. Da Sacotem, que era concorrente também, foi concorrente um pouco. Acho que nem chegou a ser concorrente da Montanha, né? Sacotem, que era mais local aqui, né? Outro tipo. Era mais local. O grande concorrente nosso na época era a Divani. Ah, Divani, perfeito. Gigantesca Divani. Era a Divani. Tinha um pouquinho da Impax também, que fazia saco de papel. Tudo era saco de papel, tá? O Uhum. pessoal mais novo, às vezes, vê o plástico dominando dessa maneira, né? E fala de ecologia, de voltar ao papel. É, a gente tinha até uma sacola que veio da Europa fazendo propaganda de saco de papel naquela época. Poxa, nós estamos falando de 1980, vai, É, da década de 80. Nós passaram 40 anos. Essa é, polêmica sempre existiu. sempre existiu. E tinha saco, por exemplo, eu lembro que a Divani fazia, no começo, dos sacos de ração também, tinha muita coisa de papel também, né? Mas, Porque você tinha desde o saquinho de pão, né? O saquinho de uhum, pão, a primeira Vidmiller da empresa foi comprada, a data da máquina era mais ou menos 1945, ou seja, tinha acabado a guerra e o meu patrão apostou numa máquina alemã, é a Matador? a Matador, e essa máquina, 50 anos depois, quando ela fez aniversário, o pessoal veio da Alemanha filmar ela, Meu Deus, que porque ela, legal. porque ela ainda produzia e o dono brincava. Toda vez que eu escutava o facão bater cortando o saquinho, né? Era É, 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos. muito legal. É Que uma história bem legal. bacana. Aham, Então, e aí veio o saquinho de papel, né? Depois veio o saco multifoliado, que era com mais resistência, né? uhum. E toda a linha que a gente fala, hoje a gente fala de pet food, ou carvão, ou supermercado, ou alimento, tudo era saco de papel, né? Uhum. É. Então, Os tempos mudaram um pouquinho. Eu costumo dizer o seguinte, né, que o plástico, ele não tem nada de errado com o plástico, né? Na verdade, intrinsecamente, o plástico ele não é bom nem ruim. Depende do uso que se faz dele. Infelizmente, muitas pessoas usam errado o plástico, jogam na natureza, está errado. Agora, o plástico não tem nada com isso. A culpa não é do plástico, né? Então, a gente tem que entender hoje que sem plástico ficaria difícil ter florestas, não tem papel suficiente para manter, vamos dizer assim, tudo que a gente tem hoje de benefício, em termos de socialmente falando, objetos, etc., e não envolve plástico. E se for a gente partir para. Alguns falam assim, mas pode ser algodão. Pior ainda, como é que a gente vai plantar algodão? Requer água, muita água para essas plantações. Então, o plástico ele tem o seu benefício. Ô, Dimas, aí você fez. Aí você saiu da rotogravura, eu lembro que você foi para a área de laboratório, né? No Senai também. então, essa fase no Senai foi quando, assim, eu vim da fábrica. Então, eu tinha os produtos, recebendo os produtos do fornecedor, eu era o usuário, e eu tinha muita curiosidade de saber como que era a formulação da tinta, como que o clichê é feito, Uhum. a origem dos processos, né? Então, muita coisa boa a gente teve no Senai,
mas outras coisas a gente parecia um mistério muito grande. E lá no laboratório de ensaios tecnológicos, eu passei a dar aula de tintas e colorimetria. Que bom. Então, quando a gente fala de C-Lab, é muito engraçado, porque eu fazia isso no papel, né? Uhum. Hoje o ActWrite faz automático. Automático. Antes fazendo o hexágono da cor, ficava puxando linha, né? Exatamente. Então, aí era a origem de tudo. Fonte luminosa, os iluminantes, corpo preto, né? Incandescente, tal, comprimento de onda. E o E aí, Senai tinha um maravilhoso laboratório. Tem até hoje, né? Mas já naquela época o laboratório era fenomenal. tem. E é uma instituição que a gente tem que reconhecer, porque ela deu oportunidade para muita gente boa trabalhar e se desenvolver. Eu tive como pesquisar lá. Eu Uhum. não tinha horário integral dando aula, eu tinha um tempo para pesquisar. E eu usava isso. Eu comprei livros por minha conta, a empresa dava apoio também, mas eu fui para a faculdade à noite de Química, na Oswaldo Cruz, né? Uhum. Então, assim, eu me envolvi bastante com tintas, porque, assim, eu queria saber mais, eu precisava saber mais, né? Não tinha... Foi essa minha ansiedade que começou assim, né? Essa Uhum. mudança de trabalho, de perspectiva, tudo. Eu queria conhecer mais. Então, estamos aí aprendendo até hoje, né? Legal. E aí você saiu do Senai, ficou quanto tempo no Senai? No Senai também fiquei 7 anos, Uhum. É, né? bom tempo também. Foi uma decisão minha de voltar para o mercado. Pela histórico, eu tinha... A gente via as limitações da instituição, né? Com os recursos, tudo mais. Adorei meu trabalho lá, o pessoal, tudo, mas você ficava naquela expectativa. E surgiu uma oportunidade exatamente para eu conhecer um pouquinho mais do produto que eu mais me interessava, que era tintas. Uhum. Aí eu fui ser assistente técnico de tintas de uma empresa que era forte em papelão do lado, papel, que era a Ibar. Eu já tinha Eita. conhecimento na montanha, né, de impressão em papel, e aí eu fui fazer esse meu trabalho lá, Que era do Ribas, né? que era do Ribas. O E o Ribas Ribas era. era o nome da Supercor, que hoje é a Sun Chemical, né? É, Trabalhei com o Sérgio Simone lá, que hoje ele está na Soleflex. nossa, Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Não foi muito tempo, eu não me recordo quanto tempo, porque passado esse período, aí eu comecei a visitar clientes e tudo mais. Tem um fato interessante, tá? hum, conta aí. A gente está falando de tecnologia, eu sou fã de tecnologia, as pessoas acham que isso é coisa da molecada, né? Mas a gente vivia isso. Foi muito Uhum. engraçado porque eu fiz uma viagem longa para o Rio Grande do Sul. Uhum. Naquele tempo, a gente falava com a empresa assim, uma ou duas vezes por semana. Esta era a comunicação com a empresa, né? Uhum. E eu estava em Florianópolis, passando por Florianópolis, uma dificuldade, as rodovias, né? Aquela coisa toda. E aí, de repente, eu escutei um sinalzinho de um bip. Foi a primeira vez, eu fora da empresa, que recebi uma solicitação de contato com a empresa Que na legal. estrada. Eu achei o máximo, olha que tecnologia. Mal sabia eu que a dor de cabeça estava começando ali, né? Hoje a gente tem que ver o celular, e-mail à noite, né? Home office, e vamos Isso. lá, 24 horas no ar. Estamos É, aí. exato. Exatamente. É. Muito bom. E aí você ficou na Ibar um tempo também, e depois da Ibar? Então, aí da Ibar eu recebi uma proposta para ir para a Praxair. A Praxair é outro momento histórico do Brasil. Por quê? A Praxair era o White Martins, aqui para quem não sabe, né? É. Mas a Praxair era o grupo PST, Praxair Surface Technologies, que eram um dos principais fabricantes da cerâmica. Uhum. Foram eles que inventaram o Anilox, o Ucarlox, Uhum. né? O A Anilox mistura do pó, né? A mistura do pó da cerâmica. porque foram eles que inventaram o anilox cerâmico. A gente pegou essa transição do cromado para o cerâmico. E o grupo Praxair, eles entenderam que eles deveriam ser... a gente fala de globalização, Eudes. Uhum. Ali foi a primeira empresa
a pensar global. Eu falei, eu vou ter uma planta em cada lugar para fornecer para o mundo inteiro, né? E aí eles vieram para o Brasil, só que no Brasil já existia um fabricante de Anilox, É a que era o Romaster. Tito, que era a antiga Romaster, né? É. Na verdade, eu fui para a Praxair ainda como Romaster, Ah, né? Eu fui como Romaster, mas assim, em um ano a Praxair comprou. E eu fui atuar onde? Eu fui atuar primeiramente em papelão ondulado, uhum. porque eu já estava trabalhando com tinta base d'água, já estava entrando no mercado de plástico, mas ainda a minha expertise principal era papelão ondulado. E aí eu atuando nesse mercado tudo, o Tito, ele tinha trazido o primeiro anilox cerâmico para a América Latina em 97, né? Uhum. Eles tinham uma atuação em toda a América Latina e pouca gente sabe disso, mas a relação com os outros fornecedores de anilox do mundo, os outros players mundiais, né, Uhum. era uma relação muito interessante, porque a Harper, ela ficava mais nos Estados Unidos, a Zecker na Alemanha, Na e a Alemanha. Zeck na Itália. Cada um, assim, tinha os seus mercados. E era uma relação bem, bem amistosa. Aí, a primeiro player global que dá o salto é a Praxair. Uhum. E a Praxair vem para o Brasil, faz uma proposta, claro, para o Tito, né, para a Homemaster. Eles queriam ter uma planta em cada lugar do mundo, estavam com a melhor tecnologia disponível lá, trazendo o know-how deles, tudo. E para o Tito foi interessante. Ele fundou, a Laserflex já coexistia, e aí ele passou a gravar, ele gostou, ele tinha know-how para isso, ele Ó, continuou gravando borracha. borracha. Uhum. Eu Então lembro. foi o primeiro caminho dele, era um negócio para ele, para o Gelson, antigo sócio também, Uhum. e a Laserflex ficou a gravar borracha. E a Praxair veio com tudo, comprou aqui, comprou no Japão, na Itália, Estados Unidos, e se tornou o primeiro fornecedor global. E isso é uma lição para todo mundo, né? Porque eles tinham assim a imagem que eles iam permanecer por muitos anos, ter o controle total do mercado. Uhum. Só que aí entra as particularidades do Anilox, da Flexo É. e a evolução de tudo isso. Eles continuam um grande fornecedor de cerâmica, só Uhum. que as gravadoras a laser modificaram totalmente. E para se manter atualizado, É difícil, você né? tem que ser do ramo, você tem que estar envolvido tecnologicamente com isso. E para o grupo Praxair, para o Surface, eles têm negócios muito maiores em gases, em tratamento de superfície, que é o core business dele, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, se fala, né? Ou você tem que ser o número um, o número dois no seu negócio. Né? Ser o número três, quatro, cinco não adianta muito. Uhum. A É, competitividade te prejudica bastante, né? Os seus é. resultados, preços, tal. Então a gente vê os nossos próprios clientes aí procurando nichos de mercado, ser bom naquilo que faz, exatamente pela sobrevivência do negócio, né? É. Quantos clientes a gente atendia de, por exemplo, que fazia papel de presente? Uhum. Pois Hoje é. você tem poucos que souberam se reinventar, mas quem fazia aquele papel de presente tradicional foi ficando. Saco de papel, ainda tem mercado para isso, tem gente muito boa fazendo, mas não é o grande mercado hoje. Uhum. Essas mudanças vão tendo. Hoje se fala muito em embalagem para ração, né? É, E outros mercados aí, né? verdade. Muito bem, mas aí você ficou na Rollmaster, mas depois você saiu de lá. Você ficou de lá até hoje, não, né? Depois, porque o Tito depois abriu a Laser Flag, abriu não, né? Ela já coexistia, como você falou. E como é que você foi para Laser Flags? Mas antes tem um caminho aí, né? Tem um caminho. Assim, eu queria aprender, eu queria conhecer. E aí eu estava muito bem na Praxair, né, com o pessoal aqui tudo. O Tito já tinha saído, né, conheci ele respeitosamente, assim tudo. Tivemos um ano de convivência, tal, ficou amizade. E eu segui na Praxair. A gente sempre fala essa entre a Ibar, Praxair, foram coisas de 3 anos, 4 anos, assim, né? Uhum. Então, aí o que aconteceu?
eu recebi uma proposta da BASF, né, a antiga Imont, né, o gerente da Imont, me convidou para trabalhar, para ser gerente da BASF. Legal. Né? Na parte técnica ou comercial? Key Account Manager. Eu ia cuidar de alguns clientes chaves, né? Legal. Uhum. Clientes importantes para a empresa, que tinham uma atenção especial, que precisava ter mais conhecimento, essas coisas. Então, era uma venda técnica de um grupo especial de clientes, né? Sim. E também foi assim, a questão da coragem. Eu já estava estudando química, já tinha uma base de tintas melhor, mas aí eu fui lá na empresa que trouxe a linha de tinta Nitro PU para o Brasil. Verdade. Né? Uhum. Pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, são coisas muito especiais que aconteceram. Creio que na Copérnico, na época, Uhum. uma, creio que numa Schiavi O ou numa Teco, Flexo. Acho que não era o Teco, não. na É, Copérnico, é, acho que era eles tinham o Teco, não me lembro de todas as máquinas não, mas tinha uma, eu acho que era Temerão. uma flexotécnica ou uma flexotécnica. Eu não Uhum. acho que era o Teco, não. Uhum. Mas essa máquina, ela rodou em alta velocidade, Eudes, com uma tinta que não tinha retardador. Nossa. É um conceito que até hoje, assim, alguns falam disso, mas o pessoal tem o maior medo, Uhum. porque a tinta, apesar de ser muito secativa, ela tinha uma alta ressolubilidade, Uhum. entendeu? E o teste em si foi um sucesso. Só Uhum. que essa tinta era tecnologia alemã, no caso, era uma proposta. Você estava saindo das resinas convencionais, né? A resina fumárica, maleica, para várias aplicações, a Nitro PU ela se apresentava como uma solução muito mais adequada, né? Uhum. Então, alguns segmentos, a embalagem de arroz, de geladeira, muita coisa ficou ainda, tá até hoje aí, o pessoal usa, né? É. Mas a grande novidade foi a tinta Nitro PU. E aí, o próprio fato de ser nitro PU, a nitrocelulose muito forte aqui no Brasil, né? Entra aquela situação dos solventes. E aí pouca gente sabe disso, né? Mas as formulações eram ótimas, eram maravilhosas, só que teve que fazer uma tropicalização dessas formulações. Uhum. Porque alguns solventes que tinham disponíveis na Europa ainda não estavam disponíveis no Brasil. Uhum. Então, se fez necessária uma reengenharia dos materiais, tudo. Isso foi feito e ela ganhou um espaço muito grande. Uhum. Tive a felicidade de fazer treinamento na Alemanha. Na K mais E? A K mais E era uma divisão mais focada em offset. Uhum. Essa foi, assim, eu tenho que agradecer porque foi outra situação privilegiada. Eu falei da globalização da Praxair, né? Uhum. A base foi a globalização do trabalho, porque Uhum. era uma multinacional, eu tinha os colegas da França, os colegas da Itália, os colegas dos Estados Unidos, e a gente se falava, Que legal. né? Uhum. Trocava informações. E a logística naquela época, né? Assim, eu estou falando assim dessa maneira porque a empresa acabou de vender essa divisão, hoje não faz parte da BASF, né? Nesse momento, eu acho que é a Exis, né? A Flint. À A frente, Flint é. está com a linha da Flexopastol, né? Sim, exatamente. Então, e E a aí tinha a CPU, seguinte situação. A gente tinha, por exemplo, a fábrica de fotopolímeros na Alemanha, né? O Nylon Flex da BASF. lá em Stuttgart, perto de Stuttgart, né? Isso. A extrusora mesmo, acho que ela ficava. É uma cidade próxima lá. Isso. Vamos. Não dá para lembrar o nome. Da Eu cidade tive é lá que também, eu já tive lá. Tive na Camaizei e tive na fábrica de fotopolímero também. É uma coisa incrível, né? essas coisas eu posso me trair aqui. Mas, assim, os alemães, eu tive oportunidade de conversar com os cientistas na época, foi muito legal, porque um deles estava trabalhando no desenvolvimento de uma resina para ser adicionada no asfalto para absorver vibrações dos caminhões
para não causar aquelas fissuras onde a água entra e faz aqueles buracos na estrada, né? Uhum. Na Alemanha, eles já estavam trabalhando nisso há 40 anos. Não, 40 não, aí já é 98, 2000, 20 anos atrás lá. Uhum. Eles tinham esse cuidado desse desenvolvimento que aqui no Brasil nunca foi muito usado, né? Adicionaram o pneu, É. né, para controlar o asfalto, Borracha. mas era uma indústria química, é fantástico isso. E aí a divisão era assim, na Alemanha tinha fotopolímero e tinha o Centro de Desenvolvimento de Resinas, por exemplo. Na Itália, estava a galera, o berço da flexografia e da rotogravura, os técnicos de impressão, pessoal de processo que manjava de laminação, aplicação de produto, de barreiras, os caras estavam lá. O Uhum. Gianetti, o pessoal aqui no Brasil teve a oportunidade de conhecer o Gianetti naquele seminário do Bayer, né? Uhum. Ele foi um dos palestrantes. Esse Sim. cara era uma sumidade, né? Sempre foi. Eu tive treinamento com ele. E aí depois eu fui na fábrica de pigmentos em Clermont, na França, né? Essa fábrica de pigmentos já tinha o conceito de moagem direta, da micropartícula de pigmentos, já se falava de nanotecnologia, tudo assim, desenvolvimento embrionário, mas eram tintas de alta performance. Essas Uhum. tintas trouxeram um ganho para a Flexo aqui no Brasil de cara assim muito grande. A Flexo deu um salto muito bom de qualidade, Uhum. né? E vieram outros colegas, concorrentes, é, a experiência É. do mercado. Por exemplo, eu tenho colegas hoje trabalhando nas melhores empresas de tinta que foram colegas de trabalho meu lá. Esse Uhum. conhecimento se dissipou pelo Brasil, né? Então a gente tem turma muito boa trabalhando aí, Tem. que conhece Ah, desde a a época da Brilloid, né? A Brilloid era uma referência na época. Eu lembro que na década de 80, Brilloid dominava 70% do mercado de líquidas, a Cromos dominava a parte de tintas pastosas. Depois a Renner, lembra que a Renner também fabricava tinta, também tentou entrar bem forte no mercado, mas com muita barreira. Com a quebra não, né? Mas com a divisão lá da Brilloid, que virou Tupower e New Lloyd, o mercado ficou alguns meses, acho que foram 3 ou 4 meses parado, e deu uma desespero no mercado, porque imagina que a Bril Lloyd era responsável por grande parte do fornecimento de tinta líquida de Rota e Flexo no mercado e de repente sumiu. Aí os outros, inclusive naquela época eu estava na Supercor, o Ribas, inclusive, era responsável pela parte de líquidas. Eu sei que a fábrica no Rio de Janeiro, a Supercor ficava no Rio de Janeiro, eles avisaram, não vende mais, a gente não consegue fabricar tinta líquida. Foi uma loucura. E era uma tinta muito boa, também que tinha uma abrangência muito boa para plásticos, né? Historicamente, vamos dizer assim. E foi passando também essa tecnologia, né? E a Bácio também, depois a Lorilê, muito forte também, principalmente na área de pastosa, depois entrou em líquidas, não é? Tem toda essa história aí. E os outros, É, Multipac, tinha a Multipac já há um bom tempo, mas assim, Luminar, a Briolod, a Luminar, tá, respeitosamente a Luminar. A Luminar, ela focou muito em papel, até hoje a Luminar é forte em papel, uhum, tem a expertise para adequação do produto. uhum, Muita gente fala de conhecimento, mas em tintas eu vejo muito de você fazer funcionar, é, ajustar para o cliente. Entendeu? Você verdade. tem o know-how, você sabe fazer, mas ajustar para o processo do cliente. Isso aí eu fui aprendendo ao longo dos anos que não tem receita pronta, é muito complicado. Você tem que fechar todas as variáveis para Uhum, você conseguir fazer um produto legal. Então, a Luminar se especializou nesse mercado de papel, né? Tem até hoje ainda uma participação boa. Mas, assim, era a Briolod e a Lorilé, os grandes nomes, né? A uhum. Lorilê depois virou um tempo Renner e ela foi sendo adquirida, né, pelos os players globais, né? É, E aí hoje ela é a Flint, né? A Lorilê ela é onde está a planta da Flint ainda. é. Então esses dois eram muito bons e o mercado a gente foi aprendendo com tudo isso, né? E da parte de tintas, até quando você ficou em tintas, então? Eu fiquei mais ou menos Hum, até 2000, porque
Em 2000, a BASF teve uma mudança, eu saí da BASF e a empresa acabou saindo desse mercado. Não era interessante mais para o grupo BASF, eles ficaram algum tempo aqui no Brasil ainda, mas o grupo BASF era uma empresa química de base, né? Era até concorrente, fornecedora de matéria-prima, por exemplo, para a Sun Chemical, né? Então, eles preferiram focar na indústria de base. Essa divisão foi vendida, né? Passou a ter outro nome e tudo, e o pessoal de tinta, de fotopolímero, saiu do grupo BASF, Uhum. né? Ela ficou focada na indústria de Sim, base, química pura mesmo, né? sim, sim. Verdade. Então, aí foi engraçado, porque eu estava trabalhando, tinha um trabalho bem bacana, e uma colega minha me convidou para estudar nos Estados Unidos inglês. Hum, Eu já tinha ido para a Alemanha, tudo, meu inglês estava bem tupiniquinho assim. E eu falei, não, não vou sair desse emprego que eu estou muito bem aqui, né? uhum. Até gostaria, mas não dá. E aí deu 15 dias, a empresa me mandou embora. Foi 35 anos. Foi a primeira vez que eu fui demitido, assim. Uhum. Não sabia, eu só fui evoluindo na carreira, né? Nunca tive esse tipo de problema. Mas foi essas situações. Aí eu tomei um baque, assim, primeiro momento, mas ao mesmo tempo, aquelas coisas, a gente precisa olhar para frente, se É, reinventar, né? Eu sim. liguei para ela, falei, ó, tá de pé ainda? Tá, não, eu tô indo, tal. Falei, vamos lá. Aí eu fui para os Estados Unidos para estudar inglês, né? Então eu Legal. passei um tempo lá, gastei o dinheiro, conheci a América um pouco lá, é, Virou um ano aquela, sabático. é, aquela experiência de abrir o ouvido, uma coisa que os jovens fazem bastante hoje, né? Que eu recomendo para qualquer um fazer imersão, né? Você Uhum. entrar no mundo da língua mesmo, nem que seja por um mês, o que estude aqui, depois vai para lá fazer a imersão, porque realmente faz muita diferença. E aí, é aquele investimento no escuro. Por que que eu fiz isso? Porque eu trabalhei na base, o mundo era globalizado já. Eu estou falando de 98. 99, eu fiz um curso de e-commerce. A empresa estava visualizando o e-commerce. Já naquela época. A empresa estava instalando o SAP. Eu cheguei a fazer um treinamento chamado Change Management para mudança de comportamento, que às vezes uma mudança, ela te tira do conforto, né? É. Porque você está aqui estabilizado, você tem senhor da situação, mas às vezes você precisa fazer uma reforma na tua casa e você vai ficar desconfortável. Mas Uhum. é para algo maior. Então você tem que ter essa coragem de sair dessa zona de conforto e arriscar. E isso aconteceu lá, né? Foram coisas para mim muito valiosas. E nessa história eu vi que o mundo estava globalizado, as pessoas estavam se comunicando mais. Então a língua, o idioma, você falar espanhol, inglês, assim, era uma coisa que ia pegar mesmo. Ia pegar, fazia muita diferença, né? 20 e poucos anos atrás. E aí eu fui para lá. E realmente aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, a minha colega até ficou lá nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu tenho trabalho, eu vim aqui com o propósito e eu vou voltar agora, né? Eu não vou ficar Uhum. aqui. Ela falou, não, mas você já está velho, você não vai arrumar emprego no Brasil. Isso há 20 anos atrás, tá? Você não vai conseguir nada lá. Mas eu voltei para o Brasil, entrei em contato com o pessoal da Biflex e foi muito bacana, porque o pessoal da Biflexo, eu falei com a Vera, né, na Aham. época. Falei, ó, voltei para o Brasil, se vocês souberem de alguma coisa. Comecei a avisar, não tinha Facebook, não tinha internet, Uhum. nem Orkut tinha ainda. Mas a Vera era muito. Ela conhecia bastante, né? Muita gente conhecia o mercado. Conhecia. Conhecia. E assim, não demorou um mês, o Tito, aquele da Home Master, Uhum. certo? O Tito, nesse período que ele ficou afastado do Anilox, ele é um engenheiro, ele é um vibrador, ele é um cara que ele gosta disso, ele Uhum. lê isso como hobby, ele não é um negócio para se ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ser remunerado pelo que faz, mas você tem que ter prazer no que faz, né?
Uhum. E ele é da turma, ele é técnico, ele Sim, continuou mexendo com isso. E nessa fase dele foi muito engraçado, porque ele gostava de aviação. sim. E aí ele estava com tempo disponível, tinha condição financeira para isso, e começou a se envolver nos aeroportos, aí nos campos de aviação, e construir um avião. Porque, só voltando um pouquinho, porque quando ele vendeu a Laserflex para a Praxair, ele tinha que ficar 5 anos, se eu não me engano, não é isso? Fora do Isso, mercado, né? E nesse tempo que exatamente. ele se envolveu com essas coisas de... Ele já gostava de aviação, né? E na verdade, não é que ele voltou para a Anilox depois de 5 anos porque ele quis. Ele já estava no caminho dele, tanto é que Uhum. quando eu voltei para o Brasil, que eu fui trabalhar com ele, foi porque trabalhando, ele foi construir, começou até a construir um avião, montar um avião, né? Uhum. Ele conheceu os compósitos. E os compósitos, assim, foi um universo que para ele como engenheiro assim foi a Disneylândia, né? É, Conhecer outros materiais de alta performance. A gente não estava mais falando daquele negócio de tubo de aço, sim, que era é. ferro, aço, Fibra de ferro, carbono agora, né? Fibra de carbono. é. Então, até recentemente eu fiz uma palestra aqui, uma apresentação falando sobre compósitos, e assim um compósito que ninguém fala muito, foi um exemplo que eu acabei achando, é o concreto armado. O edifício, ele é resultado do arame, do aço que vai dentro, com o Uhum. concreto, a parte fibrosa de liga e a base que é o concreto. Isso é um compósito. Então, se unir materiais para ganhar performance, rendimento, tudo. E o Tito conheceu fibra de vidro, fibra de carbono, né? Uhum. As resinas de alta performance. E aí ele viu todo mundo, no mundo inteiro, num caminho assim, saindo do cilindro de ferro ou de alumínio, né? Uhum. De aço ou de alumínio, e surgindo a camisa, né? Por exemplo, a camisa de poliuretano, que Uhum. era o que a Sim. Europa estava fazendo. E ele falou, poxa, mas eu poderia fazer isso em compósito. Então ele foi um dos primeiros no mundo a ter a ideia de fazer materiais em compósito para flexografia. Uhum. Poxa, se funciona para foguete, se funciona para avião, por que não funcionaria aqui? E ele Uhum. foi trabalhando nisso. E eu vim nesse período, Eudes, foi para trabalhar com porta-clichê em São Paulo, desenvolver o mercado de compósito, de camisas. Uhum. A unidade Laser Flex continuava gravando borracha. E É. aí, A borracha, para quem não sabe, né, é o seguinte: o cilindro de borracha gravado a laser em alto relevo. Então, para produções repetitivas, por exemplo, que você não tem muita mudança de arte, é um negócio muito interessante, porque tem alta repetibilidade, não é isso? É um, é um mercado muito, muito bom. Eu já experimentei também, funciona muito bem. uhum. Assim, eu queria fazer um parêntese nisso, porque a gente vê as dificuldades que o pessoal passa para imprimir em relevo, Uhum. impressão em relevo, né? E o laser, eu ainda acredito que o futuro da placa de clichê vai ser gravada a laser, Uhum. Não só copiado, mas gravado mesmo. gravado relevo a laser. Por quê? Por problemas ecológicos com as chapas atuais, a precisão que o laser dá, né? Eu acredito muito isso, que no futuro isso vai acontecer, achando o material correto. O fotopolímero, a gente trabalhava com borracha vulcanizada, certo? Com o começo Uhum. da nossa carreira. O Sim. fotopolímero ele veio para esse processo químico que a gente está vendo aqui. Houve algumas melhorias, né? Tem alguns caminhos como o Cyrel, por exemplo, a própria máscara para você ter a digitalização a laser com mais precisão, né? Mas ainda tem esse processo. Ainda O é um problema processo químico. é, a situação da exposição, né? A exposição à luz para formar o ponto, né? A polimerização, o crosslink lá, aquela situação. Eu até estou lembrando da rotogravura quando a gente trabalhava com papel pigmento, né? A Certo. gente pegou o finalzinho do papel pigmento. Aí veio o eletromecânico com o pica-pau, fazendo a Uhum. gravação em rotogravura muito mais precisa e mais prática, né? Então, eu enxergo que em algum momento o clichê já vai dar esse salto. Isso já existe,
Já Sim, existem, sim, já estão trabalhando nisso, já tem todo um caminho, já uns bons anos já. já. O Drupa de 2000, acho que já tinha o pessoal fazendo gravação, né? Mas na época é difícil, acho que agora deve estar mais fácil. Eu acho que vai acontecer como aconteceu em outras áreas, a união de tecnologias. A gente tem, por exemplo, hoje, ah, aquelas máquinas com resolução já de 5.000 dpi. É, Esse pessoal, esse tipo de equipamento adequado para se gravar numa borracha, por exemplo, eu falo borracha, né, mas num polímero qualquer, você pode modular um ponto de maneira fantástica, ter o ombro que você quiser, a profundidade, o piso, né, de é, modo que facilite o processo de impressão com mais estabilidade, né? sim. Porque hoje aí melhorou demais, nossa, melhorou, não tem nem comparação, mas ainda tem algumas dificuldades. O pessoal, às vezes eu comento, né, que as áreas de 50% para cima, né, você tem profundidades de 10 microns. Aí você fala, pô, mas 10 microns? O que é 10 microns? 10 microns é o filme de poliéster. Tá, mas a máquina tem o dupla face. Ah, mas o dupla face, tudo bem, ele amortece, amortece. Só que você tem variação mecânica de 2 centésimos nos materiais que estão na máquina. Porta-clichê, anilox, tambor central, nas melhores máquinas do mundo. 2 centésimos já são 20 microns. Então você tem aquela situação de choque, que aí você tem que controlar o anilox, tem que controlar o clichê, né? Uhum. E isso foi legal, porque essa experiência com a Laserflex no camisa porta-clichê, ela vinha de contra muita coisa disso, porque você tinha redução de peso, redução de massa, Uhum. e você mexia direto com frequência de ressonância. Esse é o grande problema das máquinas hoje. Em altas velocidades, né, a massa começa a interferir demais. Qualquer diferença, desbalanceamento, tem uma interferência muito grande em alta velocidade. Uhum. Né? Você vai multiplicando isso, né? Sim, é quase que exponencial, Exatamente. Então, né? isso aí cria uma dor de cabeça muito grande para os especialistas, né? Uhum. Então, esse período eu comecei a desenvolver camisa, a gente ganhou espaço, mas aí eu não continuei na Laser Flex, porque por uma decisão de estratégia de mercado, eu acabei sendo encaminhado para trabalhar para a Laser Flex, tanto na parte de flexo, E camisa. na parte de camisa, né? Uhum. E aí aconteceu que eu fui trabalhar em Goiás. E aí eu comecei a desenvolver o mercado de Goiás e eu peguei outras representações. Uhum. E aí aconteceu um negócio bacana, porque numa dessa aí eu fui trabalhar com a Feva, em impressoras flexográficas. Eu Uhum. passei a vender impressoras flexográficas. Quer dizer, foi uma evolução, assim, passo a passo. Experiência, Eu, hein? eu, eu conheci melhor o porta-clichê, conheci a tinta, conheci a anilox, mais a fundo, né? E aí eu fui para a Feva. Por que eu fui para a Feva? Porque era uma oportunidade que saiu para ser representante em Goiás. Só que aí, nesse relacionamento com a Feva, o pessoal sabia que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, falava inglês, e a Feva, o nosso momento do país estava num momento muito bacana. O dólar estava a 3 e pouco e o pessoal estava comemorando, né? Imagina Uhum. agora com 5. É, Comemorando por quê? Exportação, amigo. Exportação. Então, várias empresas do Brasil estavam exportando bastante. O dólar estava alto. a Feva foi uma dessas empresas, né? E aí a Feva, algumas pessoas sabem disso, mas a Feva era uma empresa nacional que fazia de 5 a 7 máquinas por mês, praticamente tudo para exportação. Por quê? As margens eram melhores, né? A necessidade do mercado, o Brasil era muito competitivo com a moeda nessa condição, e a Feva estava na América Latina toda e começou a vender para países que não falavam português nem espanhol. E aí entrava de novo a barreira da língua. E aí, em um determinado momento, a dona Mônica da Feva, né, falou: Ed, pô, você fala inglês, conhece de impressão, conhece de máquina,
você não quer vir trabalhar com a gente? A gente está tendo uma necessidade muito grande nos países que não falam português, de ter alguém que oriente eles na montagem da máquina, acompanhar a venda, acompanhar a montagem. E aí foi um presente, assim, foi aquelas coisas. Quando eu fiz aquele investimento de estudar inglês, foi Uhum. a fundo perdido. Só que não foi, só que não, né? É investimento. Porque, porque aí caiu no meu... Eu era a pessoa adequada para aquele cargo. Eu me preparei e quando Uhum. veio eu era aquela pessoa adequada para aquele cargo. Correto. E aí, aí foi o mundo, porque graças à FEVA, eu montei máquina na África do Sul, montei máquina na Nigéria, Que montei legal. máquina na Jordânia, montei máquina na Rússia, na China, na Caramba, não Índia. sabia que você tinha feito. Até na Rússia, né? Não sabia que você tinha feito. Eu fui 4 vezes para a Rússia, eu fui 4 vezes para a China, Nossa, que legal. e mais ou menos isso para a Índia. Por exemplo, eu encontrei o seu Shifa da Comex lá, Uhum. na Índia, na Feira de Plástico da Índia. A Índia nunca tinha visto uma máquina de tambor central imprimir a 300 metros por minuto. O mercado da Índia e da China eram Uhum. de rotogravuras, Eudes. Eles Nossa. são muito fortes. Por exemplo, naquela época, tá? Estou falando naquele momento, 2002, na China, por exemplo, haviam mais de 200 fabricantes de impressora a rotogravura. Puxa. Não havia nenhum de tambor central. As máquinas de flex lá eram stacks. Uhum. Havia aqui o IMC, que era que era fora, como que chama? Na ilha lá, que agora foi incorporada, Taiwan. Certo. Então, Em e foi Taiwan nessa havia época uma... que, nessa época a Ferva teve uma parceria também com fabricante, né? Americano. Foi nessa época, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Esse benefício também foi algo fantástico. Por quê? A FEVA teve uma parceria com a Paper Converting dos Estados Unidos, Uhum. a PCMC, PCMC. PCMC, que Uhum. trouxe a máquina Gearless para o Brasil. Venderam várias máquinas. A PCMC montou uma planta no Brasil para vender máquinas Gearless para a América Latina, para o mercado aqui. E começou essa produção, a gente adquiriu o know-how, tudo. Foi tocada na época por dois, pelo Laércio na parte técnica e pelo Alceu, né? E aí o que, que aconteceu? O pessoal, a gente pôde ter acesso a vários tipos de tecnologia. Então, é claro que havia a situação de confidencialidade, né? A FEVA foi fazer uma Gearless recentemente, né? E ela não tem nada a ver com o modelo da Paper Convert, eles sempre respeitaram isso. Uhum. Mas, claro, algumas coisas, por exemplo, o padrão construtivo de um tambor central, são coisas que o brasileiro não dá valor, mas, por exemplo, até hoje, tem máquina na Ásia que compra tambor central da Itália, porque eles não sabem fazer um bom tambor central, entendeu? Porque aí entra aquela parte boa do Brasil, dessa mistura com o alemão, a nossa metalurgia, a nossa mecânica, o próprio Senai, a gente tem muita gente boa nessa área aqui. É. Então, a gente foi capaz de fazer, apesar do pessoal falar, a FEV é uma máquina simples, mas era uma máquina que tinha tambor central com batimento zero. Você ia passar o relógio comparador, a máquina estava 0,0. O Uhum. sistema de controle de temperatura do tambor central, a construção dele, Uhum. né, esses conhecimentos foram valiosos. A máquina realmente funcionava. A durabilidade, a versatilidade, isso aí é questionável, que ainda era uma máquina de cilindros e tudo mais, né? Uhum. Mas essa experiência com bombas, com sistema de secagem, estrutura padrão construtivo da máquina, né? Aquela coisa da Uhum. vibração, mancais, dimensionamento, isso tudo foi assim um berço tecnológico. E tinha uma vantagem, Eudes, principalmente para mim. Eu Uhum. ia para as feiras internacionais. Eu fui para a feira de Chicago, eu fui para Drupa, fui para vários lugares e você encontrava os diretores, os presidentes das corporações. Ah, o cara da Tesla, o cara da Loma.
o cara de tintas. Por quê? Você estava ali naqueles mercados e você estava fazendo o teu espaço. Ninguém começa comprando uma Guielés. A Rússia, por exemplo, comprava máquinas de 600 de largura, de 800. Por quê? Estreita. Uhum. Estreita, para usar um clichêzinho só. Eram empresários pequenos. Os negócios, o empresário, a economia privada na Rússia, estava começando ali, né? Aquela fase ali. Uhum. Então, o cara, às vezes, não tinha muito recurso, então ele tinha que começar por algum lugar. E as máquinas tinham uma qualidade de impressão que atendia a necessidade dele naquele momento. Então, Uhum. foram 4 anos que eu fiquei na FEVA, mais ou menos, 4 anos? riquíssimos, porque eu montei máquina no Canadá, eu montei máquina nos Estados Unidos, e Uhum. era assim, era um show. Isso aqui, se eu pudesse postar as fotos que eu tenho, Ah, se é quiser, uma a gente põe aqui, ó. Você manda as fotos, a gente passa um pouquinho aqui. Não tem Pode problema. ser que eu te mande posteriormente. Talvez É. fosse legal quando você soltar, porque eu tenho uma foto emblemática. E, por exemplo, você ia nos Estados Unidos. Você tem ferramenta para tudo. Você quer tirar a máquina, tem uma equipe especialista. Os caras vão lá, te põem a máquina no chão, né? Uhum. Você vai fazer qualquer coisa. Naquela época, na Índia, por exemplo, o pessoal fazia carenagem com martelinho. Para puxar a Caramba. máquina, era cabo de aço com 20, 30 homens puxando, né? Caramba. Eu tenho uma foto emblemática de uma máquina de 6 cores que ela foi ser colocada no galpão e aí eu mandei as fotos, o dimensionamento dos guindastes, né? Quando Uhum. chegou o guindaste para mim, para pegar a máquina, chegaram 2 guindastes, ó, 2 guindastes. Era um caminhão, uma caminhonete, adaptada com aquela estrutura que tem nas torres De essas guindaste. torres de telefonia aí, Ah, aquele teclado, né? Um cabo assim, era um guincho sem vergonha improvisado. E aí, eu para fazer o lastro do guindaste, eles colocavam sacos de areia para estabilizar o meu caminhão. Deus. E aí aconteceu um fato assim que eu tenho a foto disso, tá? Eu posso provar isso. Ao erguer a impressora, os 2 guinchos ergueram a impressora para ela entrar dessa Uhum. maneira, né? O guincho não aguentou o peso da máquina, a máquina começou a descer e a frente dos caminhões levantaram. Que isso? Então eu tenho a foto dos caminhões assim com as rodas para cima e Olha a assim. máquina no chão. Assim, é impagável você ter que quebrar a parede para instalar a máquina, dimensionamento de energia, Uhum. água, né? O piso da máquina para instalar em condições adversas. Na Índia, por exemplo, o dono chegou a construir uma fábrica com piso de cerâmica. E aí eu pedi para ele onde é que era o banheiro. Ele falou: não, o banheiro a gente não fez ainda não, o banheiro é lá fora. E eu disse, era um descampado. Meu Deus. Era um descampado, então não tinha o que fazer. Experiência, hein? É. Ah, Então, são coisas assim fantásticas. Assim, agora, você vê a experiência cultural de você ir para uma Índia. Eu fui no Taj Mahal, né? uhum. O Palácio da China, por exemplo, eu dei palestra de máquina impressora na China. Uhum. Que Então, isso legal. não tem preço, Não tem né? preço. E aí você ficou 4 anos lá na FEVA, teve essa riqueza de informação, e foi nesse período depois que você foi para a Exeflex, então? Não, Não? não, não. Aconteceu o seguinte: a FEVA, e isso também é uma lição de vida para todo mundo, né? A Uhum. FEVA, com o sucesso das exportações, ela abandonou o mercado nacional. Naquela época surgia uma grande força que era a Flexotec. Então você tinha Colorflex, Flexotec, né? Uhum. Tirando a grande Flexopower aí Sim, sempre foi muito forte. não tenho o que falar, né? É, é top. E aí aconteceu o seguinte: no mercado da FEVA, o mercado nacional foi ocupado por esses players. A FEVA vendia muito pouco para o mercado nacional. Uhum. E aí o que aconteceu? Um milagre econômico da época do antigo presidente, né? O dólar baixou, nós chegamos a uma situação de dólar de 1 para 1. Uhum. Ó, 1 para a economia nacional, para importar material, foi o paraíso, foi todo mundo para Disney, porque Era você ia para bom. onde você queria, né? É, Só que muito para bom. exportar, quebrou os exportadores, eu disse.
várias empresas que viviam assim tiveram muitas dificuldades. Mas aí ficou aquele cenário meio que inseguro, Uhum. né? Então eu não estava me sentindo confortável e recebi uma proposta para trabalhar na Rotocron. Ah, Rotocron. Uhum. A Rotocron ela fazia clichês na área de clichês. E aí foi de novo aquela decisão, né? Falei, poxa, eu já trabalhei com anilox, com tinta, com máquina, nunca trabalhei na rotina de uma clichêria, né? E aí eu fui trabalhar com o pessoal da Rotocron, muito bacanas também, uma empresa muito É. séria. Um pessoal de rotogravura, muitos anos de rotogravura, o Fernando e o seu Antônio, que desde da época lá do Jaguaré, em São Paulo, né, perto da Itap, eles, enfim, forneciam muito lá, e depois entraram em Flexo, foi nesse período, então. Exatamente. Uhum. Eles tinham uma linha de trabalho bem organizada, eles são muito fortes em prepés, em arte, né? O pessoal tem um conhecimento muito de tratamento de imagem. Tratamento de Uhum. imagem é tudo, É. né? Você montar a curva. Hoje, o pessoal, a gente fala muito assim, vulgariza muito no dia a dia de fazer a curva, mas o trabalho de você desenvolver a curva de uma máquina assim, bem feitinho, faz toda a diferença para você trabalhar em paz, né? E Uhum. eles eram muito bons em tratamento de imagem, seleção de cores, você saber pegar um desafio, uma embalagem, saber quantas cores você vai imprimir, quais cores que vai eliminar, que sequência que você vai dar, isso é valioso. E aí eu tive o prazer de ter essa experiência com eles lá. Porém, Eudes, como eu já tinha trabalhado na área comercial e na área técnica, eu tinha entendido os ciclos de trabalho de cada um, né? Uma máquina impressora você vende por ano, cada 6 meses. Uhum. Tinta você vende por semana, 15 dias. Anilox você vende 2, 3 meses, né? Clichê não. Clichê era uma luta diária. Admiro demais o pessoal de clichêria. E às vezes era por R$ 400, R$ 500, né? E Uhum. nem sempre o pessoal era tão bacana, tão educado pelo desespero para entregar o clichê. Não, Uhum. me leva aqui 10 horas da noite que eu tenho que rodar esse trabalho, eu não posso atrasar com o cliente. Então eu falei, olha, aprendi muito, tenho amigos lá, gosto muito do pessoal, mas aí surgiu a oportunidade para eu voltar para Laserflex. Uhum. E aí eu Legal. vim em outra condição para Laserflex, né, para fazer esse trabalho, e eu acabei, inclusive, me mudando para Curitiba, Uhum. né? Uhum. Legal. E por quê? Porque a Laserflex, em 2008, mais ou menos, tá? Eu posso estar errado na data, Uhum. mas a Laserflex estava trazendo a primeira gravadora de Anilox MBA. Multibim. Era um outro salto de qualidade nos Anilox que estava vindo para o mercado.